falar, a competitividade do setor de bares e restaurantes exige uma abordagem inovadora e eficiente para garantir o sucesso dos negócios. A adoção da inteligência artificial, e mais ainda, a inteligência artificial generativa, surge como um recurso para impulsionar a produtividade e a eficiência operacional dos estabelecimentos. Hoje a gente vai falar aqui sobre isso, muito na prática, como é que os bares e restaurantes podem usar a IA generativa, IA é inteligência artificial, para melhorar a sua gestão, para melhorar os processos, para ter mais eficiência, ter mais produtividade. E para isso, eu estou aqui com dois empreendedores de peso. O Matheus Mazon, que é da Abrazel em Campinas, e o Thiago Falcão, da Abrazel em Alagoas, em Maceió. Os dois são conselheiros da Abrazel Nacional. O Matheus, ele é reconhecido pela experiência, né, no universo empresarial. Ele tem o restaurante Benedito, em Campinas, e ele é presidente da Abrazel na região metropolitana de Campinas. Já o Thiago é um empresário com mais de 21 anos de atuação no setor de restaurantes. Thiago fundou a rede One Sushi e oferece consultoria e gestão para empresas do ramo alimentício. Começando, Matheus, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente para falar de inteligência artificial e de produtividade. Zé Edu, prazeraço poder falar aqui. Thiago, meu amigo, bom te ver de novo. Sempre estamos juntos, né? Acabamos de voltar de Macapá e num assunto bem bacana que eu falo que eu estou apaixonado por melhorar a produtividade do nosso setor. Eu não usei apaixonado porque a palavra é outra, né? Com tesão forte de fazer isso acontecer e poder bater um papo sobre isso, sobre o que a gente está fazendo com inteligência artificial nos nossos estabelecimentos. Acho que é super legal poder compartilhar com a turma. Thiago, me diz se eu estou errado, mas eu acho que eu esqueci de uma coisa fundamental. Você é líder do Conselho de Administração da Abrazel Nacional. Exatamente, também, Edu. Estamos aí com essa nova caminhada. Com essa missão agora. E bem-vindo, vamos falar de inteligência artificial aqui com a gente, Thiago. Perfeito, Edu. Eu acho que a gente tá no comecinho ainda, né? Acho que muitas das soluções, inclusive, que a gente tem em relação a bares e restaurantes, ainda está na inteligência artificial propriamente dita e que talvez fez com que a gente abrisse mais os olhos. A generativa, que é a capacidade da gente conseguir tratar essa informação, validar essa informação de uma forma muito mais ampla e precisa, eu acho que a gente ainda está caminhando a ter acesso a ela, entender, mas a gente vê cada vez mais as possibilidades aí abertas e as empresas, na verdade, que atendem o nosso setor, preocupadas em fazer esse link e começar a utilizar dentro das aplicações que eles já têm disponíveis para a questão de bares e restaurantes. Trazer uma informação aqui em primeira mão para o ouvinte do podcast. A gente fez uma pesquisa recente e foi até surpreendente. 28% dos respondentes disseram que já usam alguma ferramenta de inteligência artificial em algum processo dentro do bar e restaurante. Vou começar pelo Thiago, então, porque eu acho que assim, é importante para a gente situar isso, já dá exemplos, né? Thiago, como é que você tem usado e o que você tem visto de uso da inteligência artificial hoje dentro de um estabelecimento? Eu acho que tem várias camadas, na verdade, que a gente termina utilizando essa questão da inteligência artificial. Eu acho que tem um ponto que é muito importante, que despertou, e eu falo Matheus, Thiago, a gente troca muita figurinha em relação a essa questão, da própria provocação da Abrazel em disseminar essa boa nova da inteligência artificial. E aí trazer isso para as diversas camadas dentro do restaurante, do cara que está na base, do nosso gerente, de toda a equipe, no modo geral, de ter isso como uma possibilidade. E essa possibilidade é uma possibilidade de entrega com muito mais produtividade para bares e restaurantes. Então, acho que esse é o primeiro ponto, sabe, Edu? A palavra é produtividade. Como isso consegue, dentro do meu dia a dia, fazer com que o meu serviço seja mais objetivo, mais rápido, e eu consiga, com isso, trazer melhores resultados e até ter mais tempo para mim em relação à pessoa, ao meu colaborador, ter mais tempo para ele enquanto pessoa, para que a gente consiga ter mais produtividade e isso ter uma qualidade de vida melhor, inclusive para esse trabalhador. Acho que esse é o primeiro ponto. E aí, de forma particular, eu utilizo de diversas formas, desde a parte da gestão ou da parte
pessoal. Então, hoje, se eu quero fazer um planejamento, vou pegar minha rede de sushi. Se eu quero fazer um planejamento de marketing, eu termino trazendo aquela informação, até através de um áudio, falando o que é que eu estou pensando sobre aquilo e fazendo com que essa informação ela se transforme em tópicos com planejamento, com sugestões, inclusive, dentro de um segmento. Então, faz com que talvez eu demorasse horas em relação a um planejamento, escrever, briefar, corrigir, eu consiga, em minutos, um resultado efetivo do meu planejamento. Essa é uma das possibilidades. Outra possibilidade, quando a gente vai falar em consultoria, é na tomada de decisão. Então, a inteligência artificial, trazendo dados e informações que a gente consiga ter mais informações de forma mais rápida. Inclusive, vou deixar essa parte até mais para o Matheus. A gente tem até um projeto que a gente vem tocando aí com um parceiro, e eu tenho uma empresa de BI que trabalha isso, e tem essa empresa que o Matheus trouxe para mim, que é um outro caminho fantástico de produtividade, de ganho de informação. É uma outra possibilidade que a gente tem dentro do nosso negócio, e diversas outras, como vou dar um exemplo, a inteligência artificial voltada para rota na parte de delivery. Então, dele entender o que eu tenho de pedido, qual o caminho que eu vou seguir em relação a esse pedido e de que forma vai de forma automática ali para o meu motoboy, que vai receber isso de forma automática quando ele chegar a 5 minutos de distância ao meu... 5 minutos não, meio quilômetro de distância ao meu estabelecimento. Então ele vai chegar lá, na verdade só vai fazer a conferência, botar na bag e sair fazendo as entregas de uma forma muito mais precisa. E isso já é realidade já há algum tempo dentro do nosso segmento. E vem cada vez mais tomando outras possibilidades, né? Então, essas são algumas das possibilidades que a gente tem em relação à inteligência artificial, e cada vez mais se desdobrando em novas possibilidades com dados, informações, tomada de decisão. Inclusive agora, recentemente, com aquela empresa que está fazendo um piloto em algumas casas aqui no Brasil, que está usando a tecnologia da imagem da câmera para prever uso de cupom indevido em relação ao cliente ou funcionário, possíveis extravios em relação ao funcionário. Então, a gente vai para caminhos assim, infinitos e que eram impossíveis dentro do nosso segmento antes e que agora se tornam uma realidade já presente no nosso dia a dia. Matheus, isso é muito impressionante, né? Se a gente pensar na IA generativa, essa coisa tem 1 ano e meio. E aí eu posso dizer, agora que você já trilhou vários caminhos, né? Quer dizer, mas é um negócio muito vertiginoso, né? Do que você tem trilhado, o que você tem encontrado e o que deu certo, o que você já pode dizer que são áreas que realmente dá para usar e sair pedalando? Cara, Zé, eu vou te contar, e eu acho que a introdução do Thiago foi boa, porque eu acho que tem uma... E o Paulinho sempre nos cutuca com relação a isso, né? Nos provoca com relação a isso. Cara, a primeira coisa é mexer na cabeça da pessoa. Eu vou dar exemplo prático, vou chegar e vou falar, cara, eu tenho feito isso no restaurante, tem funcionado assim e assado. Mas eu acho que, cara, antes de mais nada, e eu participei de um curso de inteligência artificial também, e, cara, da sacada da inteligência artificial do curso foi, tipo, gaste 1 hora fazendo alguma coisa que você faz normalmente, só que ao invés de fazer normalmente, faça com IA. E aí, você fazendo isso no seu dia, você começa a abrir um leque de coisas que dá para fazer impressionante. Então, por exemplo, quando foi a primeira vez que eu peguei o ChatGPT para conseguir melhorar um pouco da minha gestão? E aí, o ChatGPT é interessante falar porque é o generativo e ele é o que a gente está entendendo como inteligência artificial hoje em dia, mas na verdade não. Os sistemas, os RPs que a gente usa, os PDFs, eles já usam inteligência artificial. Só que ela não era aberta ao público porque ela tinha toda uma questão de programação. Então, eu teve que criar uma regra de negócio, fazer... Cara, se a nota fiscal bater dessa forma, manda o cupom assim, faz assado. Então, dentro de um RP, você tem inteligência artificial. Todos os sistemas nossos usam, porque é uma regra de combinações situacionais que levam a um resultado. A grande diferença agora é que você consegue conversar com a máquina e a máquina a resposta para você, e de repente ela aceita a programação que você tem que fazer sem você entender nada de programação. Então, para você ter uma ideia, sábado agora, de madrugada, eu estou estudando há umas 2 semanas, eu fiz um robô de autoatendimento. Se eu entrar no restaurante hoje, eu falo assim, cara, o que é macarrão negro de sépia? Você tem no cardápio quanto custa? O meu robô vai lá e te conta. Olha, negro de sépia ainda fala,
é que eu marco uma reserva para você? E eu não programo, é uma linguagem nova, eu sabia programar antigamente outras linguagens, eu não programo nada. E eu, em 2 semanas, montei um robô de autoatendimento. Então, é muito doido. E aí, como que eu comecei? Eu estava fazendo avaliação de desempenho de funcionário. E aí, eu sou administrador de empresas, comecei a voltar do material lá das minhas administrações. Cara, o que eu tenho que avaliar? Comportamentos pessoais, técnicos. Não, peraí, deixa eu puxar esse ChatGPT aqui, vamos ver como que funciona. Aí já tem quase um ano, já tem 1 ano e meio, quase 1 ano disso, né? Cara, como que eu avalio as competências de um garçom? O garçom tem que ter isso, tal. Dentro disso, como que eu faço isso? Dentro disso, como que eu faço? E aí eu montei todas as fichas de avaliação, notas, ele entrega parcialmente, entrega bem, é ótimo. Cara, eu montei todo um modelo que vai demorar brincando aí, sentado para fazer bonitinho, pelo menos 1 semana. Eu fiz numa tarde, a todas as funções da empresa. Então, isso é o principal ponto. A gente tem que pegar coisas que a gente está acostumado a fazer, porque no começo dá um trabalho. A gente fala, mas o ChatGPT eu pergunto, ele não responde. Ele não responde, não dá a perguntar. Tem que aprender a perguntar. E aí, depois que você começa a aprender a perguntar, vou dar um exemplo maluco que eu fiz sexta-feira. Sexta-feira eu criei um robô comparador de cardápios. Então, cara, fiz um ChatGPT. Eu falei, cara, eu quero dar uma olhada como que está a concorrência. O que eu ia fazer antigamente? Eu ia chegar para a minha funcionária, cara, vai no site desses restaurantes, pega os cardápios de PDF. Hoje, graças a Deus, a gente foi pela internet, porque antigamente tinha que ir lá bater foto. E aí, cara, descobre qual que é o preço médio dos pratos com mignon, quantos pratos de carne tem, quantos pratos de peixe tem, qual que é o preço médio do cardápio, qual que é a proporção entre entradas e pratos principais. E aí, coloca tudo isso no Excel, e aí, cara, eu vou começar a analisar o meu cardápio contra dos outros. Pô, eu tô com muita proteína, tô com pouco peixe, o cara tem... E aí eu faço um benchmark do meu restaurante. Cara, isso aí é trabalho de meses. Trabalho de meses. Aí eu falei, cara, não, vou entender. ChatGPT, vamos lá, fazer o seu robô. Cara, peguei 3, 4 cardápios, lista os pratos para mim, conte quantos tem, analise. Hoje eu faço o upload dos pratos, ele me lista todos os cardápios de todo mundo e compara meu cardápio. Ó, você está com preço abaixo, tem mais pratos de frutos do mar e assim por diante. Então, cara, um trabalho que a gente já teria uma dificuldade gigante, a gente faz super rápido. Tem um caso que eu contei pro Thiago, ele já deve estar usando também. Cara, a mim foi o divisor de águas de usar a inteligência artificial dentro do restaurante. E aí, desse para frente, eu comecei a entrar nesses aí. Fazer um robô não é fácil, demora, cara. Eu recomendo. Aí contratei um estagiário de inteligência artificial e produtividade para me ajudar, porque eu preciso da moleque que entende mais desse negócio. Mas, cara, o divisor de águas foi um dia que a minha nutricionista veio falar, pô, Matheus, eu tô sem a ficha técnica, eu tô sem o receituário, a forma de fazer de um prato. Eu falei, tá, mas vai lá e conversa com a cozinheira, anota tudo, trabalho que a gente faria em consultoria, né, Thiago? Você vai, você anota, você pega tudo, aí ela foi, anotou, voltou, aí eu fiz o advogado do diabo. Mas coloca onde? Numa tigela, não tá escrito tigela. Eu sou um cara novo, entrei no restaurante, recém-formado, eu não sabia se era para usar higiene, tigela, saco plástico. Não, tem que voltar lá e pergunta. Ela fez isso umas 3 vezes. Foi, voltou, e eu não perguntava tudo só para ensinar, né? E aí, na terceira vez, eu falei, tá, bacana, chama a cozinheira aqui. E aí tem um robô, que, cara, do WhatsApp, tem vários hoje em dia, mas tem um robô que a gente usa, ele transcreve seu áudio do WhatsApp. Claro, puta, não posso escutar o áudio numa reunião, você passa por esse robôzinho e vem o texto. Peguei e coloquei um celular para gravar no WhatsApp. Cozinheira, me conta como que você faz. Eu pego a manteiga. Você pega quanto? Eu pego uma barra. Mas quantos quilos tem na barra? Tem 5 quilos. Aí eu pego um alecrim, um manjericão, eu destalo. Cara, eu sou administrador de empresa. Quando ela falou destalo, não caiu a ficha que era tirar os talos do negócio. Não, o que é tirar talo? O que é destalar? É tirar o talo. Tirar o talo. E você pesa? Peso. Então você pegou a balança no começo. Não, tem que pegar a balança. E foi. O áudio deu uns 2 minutos e meio. Aí eu falei, tá bom, beleza. Mandei pro ChatGPT, cara, entenda que você é nutricionista do restaurante, seu trabalho é fazer as fichas técnicas e receituários dos pratos.
Eu quero que você fale para mim ingredientes, materiais, utensílios, formas de preparo, tempo de cocção, temperaturas, tal. Cria a ficha técnica para mim. Cara, hoje eu não tenho uma ficha técnica, eu não posso. Eu tenho um procedimento operacional padrão de como que faz uma receita de manteiga de ervas. Cara, demorou 5 minutos para fazer o que que 2 funcionárias, e o nutricionista não é barata, demoraram quase 3 dias entre vai e volta. Então, tipo, na hora que eu falei isso, eu falei, para. Não vou fazer mais nada do tipo, abre Excel, abre o Google, começa a pegar, como que eu faço isso aqui? Não, cara. Vem aqui o ChatGPT. E tem vários, né? Eu tô falando do ChatGPT que é o mais comum, o mais conhecido, né? Mas, cara, faz para mim e agora eu vou entender como que eu faço você fazer melhor para mim. E, cara, hoje em dia, tô usando para um monte de coisa, análise de cardápio, todo o job description. Um que eu tô usando agora, eu tive um problema aí, tô com, e não tá, né? Com o problema de achar gente e contratar gente. Tô com várias vagas em aberto no restaurante, então, cara, o restaurante tem 27 pessoas, a gente não tem RH, e sempre, bota pra dentro, faz teste, se o cara for bom, como ledo. Eu falei, não quero fazer mais isso, eu acho que isso é um pecado a gente fazer isso com os nossos funcionários, e um pecado a gente fazer isso com os nossos negócios. Eu falei, não, cara, eu vou fazer entrevista com todo mundo antes de entrar. Olha o trabalho que dá. Aí tá, beleza. Tem um outro aplicativo que entra dentro da reunião. A primeira entrevista é online. Tem que ser online porque eu consigo gravar. Ele entra na reunião, grava a reunião inteira. Aí eu pego, ChatGPT, você faz parte do meu RH, esses são os valores da minha empresa, é isso que eu quero, assim, assim, assado. Na conversa que eu tive com o Thiago Falcão, para a função de cozinheiro, tá aqui o job description da função de cozinheiro, avalie ele. Cara, ele já, esses pontos são positivos, ele pareceu que tem isso aqui. Cara, quais são as questões que ele falou que são que não condizem? O que deu de coisas aí de ele fala, ele falou isso, mas depois ele falou aquilo. Então você começa, cara, eu não precisava ficar anotando no currículo, eu ficava só olhando para a pessoa para pegar a coisa, porque eu sabia que depois, Matheus, mas cara, funcionou? Cara, foi na 5ª entrevista que começou a dar certo. Primeira, cara, não consegui fazer, a segunda o áudio não funcionou, sabe? Tipo, acontece de tudo. Mas hoje, cara, eu vou fazer entrevista, o ChatGPT tá colado lá do lado. Então essas coisas melhoram muito, mas esses são os meus problemas, né? Porque, cara, eu tenho uma empresa de RH que já faz contratação, então o que eu falaria para todo mundo? Pegue uma hora do seu dia que você estaria fazendo uma coisa gerencial e faça alguma coisa gerencial com inteligência artificial generativa. Aí abrir tua cabeça. Aí você vai descobrir coisas. Por exemplo, o Thiago falou de sistema. Depois a gente entra nesse capítulo que é muito legal. Cara, tem muita coisa de informação que antigamente era caro demais para a gente controlar, gerir. Com inteligência artificial, com aplicativos focados nisso, tá ficando barato para a gente ter muito controle sobre o nosso negócio. Isso é muito importante, porque, cara, cada vez mais, infelizmente, o setor ele sobrevive muito e tem margem muito boa por sonegação. Tem muita gente que, cara, vive uma margem ilusória que com reforma tributária, com fechamento de receita, com o que está acontecendo, vai acabar isso. Então, hoje, o que o cara acha, eu não preciso controlar e gerenciar o negócio que está sobrando dinheiro no final do mês, cara, vai ter que começar a controlar e vai ter que começar a gerenciar. Só que antigamente era caro você ter, tipo, 2 funcionários, um estoquista, mais não sei o quê. Eu dou um exemplo, esse eu tenho visto alguma coisa. Cara, começa a analisar a imagem. O estoque controlado por inteligência artificial por imagem. Olha a doideira, tá caro ainda isso? Provavelmente deve estar muito caro. Mas daqui a pouco a gente vai ter um nível de gestão surreal. E aí quem está já brincando 1 hora por dia no final do ano, tem 367 horas a mais do que toda a população, que quase ninguém está com essa sacada de começar a mexer nisso, entendeu? Ô, Thiago, o Matheus tocou num ponto importante, assim, que a gente vê isso na prática, vocês já devem ter visto muito isso, que sempre que toca no bolso e fica claro que você vai ter um ganho de produtividade, portanto um ganho, pode ser um ganho financeiro também, a adoção é mais rápida, né? O que você recomenda, assim, desse ponto, onde você acha que vai ter mais adesão? O que vai economizar mais pensando, lógico, que tem realidades diferentes, né? Tem gente que não tem tanto tempo, tem gente que não tem recurso,
recurso humano mesmo, né? Não é todo mundo, por exemplo, que pode fazer o que o Matheus fez de contratar o estagiário de inteligência artificial, né? Onde você acha que a inteligência artificial vai pegar primeiro? O que vai trazer primeiro para os bares e restaurantes e onde que vai ter maior aderência? Eu acho que o Matheus, inclusive, mostrou alguns caminhos. Essa parte nutricional, ela é evidente. Quando a gente vai para a parte nutricional, que a gente vai lá com a descrição da cozinheira e diz assim, transforme unidades de medidas caseiras em unidades de medida padrão dentro da tabela, com a coluna 1 sendo tal coisa, coluna 2 sendo tal coisa, coluna 3 botando precificação, multiplicando. Ele sai pronto, uma tabela Excel que você copia e cola dentro do seu negócio. Então, eu não preciso de grandes recursos, eu não preciso de investimento financeiro, que a gente tem, inclusive, a ferramenta aí do ChatGPT através do Microsoft disponível no mercado de forma gratuita. Então, a gente está falando de coisas, na verdade, que estão acessíveis à minha cozinheira, ao meu gestor que está lá dentro fazendo o gerenciamento da minha casa todos os dias. Então, assim, as possibilidades, na verdade, elas são da ponta mesmo. Eu vou dar um exemplo, Edu, para você. Esses dias eu estava querendo construir um cardápio de forma rápida. Eu tinha achado um restaurante maravilhoso em termos da pegada contemporânea que ele tinha feito. E aí eu verifiquei que o cardápio deles tinha disponível no site deles. E aí, o que foi que eu pedi para o ChatGPT? Olha, existe um restaurante localizado em tal canto, tal canto, tal canto. Podia até botar no site, mas só falei a localização dele. Eu gostaria que você, com arquivos públicos, verificasse o cardápio disponível deles, que tem uma característica tal, e desse um toque nordestino seguindo essas características. Eu quero tantos pratos principais, tantas entradas e tantas sobremesas. Negócio, em 1 minuto, me entregou um cardápio fantástico. Teve pequenas alterações que, inclusive, fiz através de próprio áudio. Eu disse, não gostei desse prato tal. Por favor, modifique seguindo essa lógica. Então, a gente vai para um comando que daqui a pouco é fácil. O Matheus falou uma coisa muito importante. A gente precisa aprender a falar. E a gente só vai conseguir aprender a falar utilizando. E aí a gente vai vendo onde é que a gente erra e a gente vai corrigindo para que isso seja mais rápido. Que nosso objetivo é produtividade. Então, quanto mais objetivo você conseguir esse comando, e aí eu já digo, viu, Matheus? Você nem precisa dizer que ele é nutricionista. Basta você dizer que quer tal coisa, que ele já vai dar lá o dado para você. Não. Depois que eu comecei a mexer com isso, eu comecei a construir algumas frentes de atuação de trabalho minha, pessoal, para o restaurante. E Brasil, cara, eu estou num momento aí de reorganização estrutural do restaurante, para crescimento e tal. Então, estou pegando assuntos específicos e colocando na minha agenda. Termino um assunto do próximo. Então, agora eu estou na parte de conversação, que é uma das frentes que eu estou, cara, melhorar o atendimento do cliente e tirar reservas. Se eu quero que o meu cliente não tenha chance mais de passar por mim e alguém não tirar reserva. Então, o que acontecia? Eu tenho um WhatsApp lá, normal, o pessoal vai e manda mensagem para reserva. A pessoa vai no Instagram, eu tenho mesa disponível, eu posso fazer reserva? Ninguém respondia no Instagram. Ou a gente montou uma resposta pronta, que era assim, as reservas são pelo WhatsApp. Ela falou, peraí, o cara veio para fazer uma reserva, aí você manda ele embora de novo e fala para ele voltar de novo para fazer reserva no outro aplicativo. Faça reserva já. Isso não doía, que eu ficava pé da vida, para não falar. Eu não posso falar palavrão, Zé? Eu falo bastante palavrão, tô me segurando aqui. Pode, qualquer coisa a gente coloca um pi. Bota o pizinho aí, cara. Eu sou craque em fazer pi em live aí, em podcast. Eu ficava pé da vida. Cara, já veio o cliente escolheu a gente, já tira a reserva. Só que a menina não tem acesso no Instagram, tá no horário que ninguém tá trabalhando. Então agora eu tô, não. Peraí. Vai ter que sair desse negócio. Então vai ter que chegar o próprio Instagram, já pegar, fazer a reserva, mandar mensagem para o WhatsApp do restaurante, já avisar a pessoa que cuida, não importa o horário que seja. Então tem várias coisas que a gente pode ir melhorando, mas eu acho que faz sentido esse caminho que eu estou falando assim, eu estou fazendo por frente de trabalho. Porque se a gente começa a se empolgar, cara, quando você começa a mexer nisso, você se empolga, o que falou, é ilimitado o que dá para melhorar. Impressionante. Quem não está mexendo não consegue entender isso que o Thiago está sentindo e que eu estou sentindo. É um negócio do caralho. É surreal. Só que se a gente for começar a fazer tudo, você fica perdido. Aí você fala, cara, não funciona, porque você não se aprofunda, não dá tempo de entender.
Então, comece com pequenos passos. A hora que você fazer o primeiro passo pequeno que funciona, aí eu tenho uma dica depois que você falou por alto, de que bate no bolso do dono do restaurante, do bar, você vai falar, peraí, dá para melhorar muito o Eu tenho nosso um dia a exemplo dia. prático. Esses dias, conversando com um desenvolvedor de software e aí apresentando para ele as possibilidades que a gente tinha de parcerias em conjunto, ele dizendo, Tiago, ó, todo ano eu viajo para os Estados Unidos e o meu objetivo é lazer com minha família, mas eu aproveito para poder olhar e entender um pouquinho do mercado, o que é que está acontecendo, o que é que eu posso. E aí ele disse que procurou uma unidade de bairro para poder fazer a visitação dele e começou a trocar, conseguiu conhecer o proprietário, que isso é super raro lá nos Estados Unidos, por se tornar grandes redes e tudo mais. Ele conseguiu ter uma unidade de bairro, conseguiu conversar com o cara e ficou impressionado. Por quê? Porque dentro do negócio do cara, todo o sistema dele usava inteligência artificial para dar sugestão, porque como lá é por hora o trabalhador, ele entendia os horários de pico em relação ao trabalho, entendia como é que estava se comportando o fluxo do dia, que ia demonstrar que no horário de 8 horas ele ia precisar de 3 trabalhadores, não 2, como ele tinha hoje programado dentro do início dele. E aí, dizendo, ó, daqui 1 hora, possivelmente você vai precisar de mais um trabalhador, para ele poder chamar o trabalhador. Da mesma forma, o cara disse que traz informação para ele de quando ele não precisa. Ele disse, agora você está com um trabalhador em excesso. Você já pode dispensar que provavelmente durante o dia você não vai ter necessidade desse trabalhador. Eu estou falando de um negócio de bairro, que não era uma grande rede, que era um negócio relativamente pequeno comparado a outros negócios. E o cara estava usando inteligência artificial de ponta, assim, para poder utilizar, fazer a gestão do negócio dele ser mais lucrativa, ser mais rentável, ser mais eficiente, não precisar da percepção humana de dizer está na hora de ir, ou está na hora de voltar, ou precisa de 1 ou 2 para fazer esse trabalho. Teve uma coisa que deu uma fumaça aí, umas 2 semanas atrás, que saiu uma reportagem numa das revistas... Há bares e restaurantes lá dos Estados Unidos. Não é boa como a nossa revista, mas é uma revista ok. Falando que a rede Wendy's, que é uma rede de fast food americana, estava pensando em fazer preço dinâmico nas refeições, que nem o Uber faz. Né? Então, na hora que tem mais procura, aumenta o preço. Na hora que tem menos procura, você tem um preço mais razoável. Isso deu uma fumaça danada. Agora, o fato é que na NRF, agora em janeiro, eu tive a pachorra de contar. Eram cerca de 200 palestras. 50 dessas palestras tinham inteligência artificial no nome da palestra. Então, assim, 25% tinha inteligência artificial no nome. Era assim, todo mundo só falava disso. Por quê? Porque é uma coisa que realmente traz um impacto. Né? É muito claro que traz impacto. Então, acho que assim, uma missão que a gente tem aqui nesse podcast, inclusive, é deixar isso muito claro. Né? Então, assim, Matheus, como que você passa isso para os outros empresários, outras empresárias? Como você deixa isso claro? Que impacto isso vai ter na vida dele daqui para frente? Cara, o Zé, eu tô puxando aquele gancho que o Thiago falou do RP, do controle de planejamento e controle da produção, cara, eu sou administrador, todo mundo fala que eu sou meio isolado, sou frenético, alucinado com controle e número. E desde que eu abri o restaurante, quando eu consegui organizar um restaurante, eu fiz um BSC, um Balance Scorecard. Os 2 primeiros anos do meu restaurante, cara, tinha PPR para as lideranças, então o cara ganhava 13º, 14º salário, e eu conseguia falar, ó, lucratividade aqui tá tanto, CMV aqui tá tanto, etc e tal. Só que, cara, isso aí no começo do meu restaurante, eu demorava 15 dias para fazer o fechamento do meu DRE. Planilha de Excel, sistema ruim, back-office pior ainda, cara, lançamento financeiro, analista financeiro lançando tudo errado. Então eu demorava uns 10 dias, 12 dias, esse lançamento é errado, torna e lança de novo. Esse lançamento, isso aqui não é CMV, isso aqui tem que estar no CMO. Cara, passava um tempo gigante realizando meus dados. Veio o Labrazel, eu tive que tirar um pouco o pé. Cara, veio a pandemia, tirei mais o pé, ainda estou voltando pesado, faz 2 anos para o restaurante, e voltando pesado quer dizer, cara, é botar controle num nível surreal. E aí, cara, e mesmo eu com controle gigantesco,
Cara, eu sei quanto que é meu CMV perfeito, eu sei que eu posso reduzir pelo menos 4% do meu CMV. 4 pontos percentuais. Então, em 36 eu sei que eu chego em 32, porque eu já cheguei. E agora eu consigo pensar que eu dá para ir para uns 29. Tá? Mas 32 é o que está no meu orçamento para 2024. Eu vou atrás disso. Cara, 4 pontos percentuais num restaurante de 500 tal, um de 100 é 4 pau, que é 20 mil reais por mês de lucro no bolso. E aí eu te falo que, cara, se a gente pegar dados, eu tenho alguns dados, por isso que eu estou chegando nesse ponto, eu tenho alguns dados de utilização de RP, back-office, cara, não chega a 4% do mercado. Então a galera tem o PDV, porque, cara, você é obrigado a ter o PDV para vender, que você não emite cupom fiscal, aí a galera entende, não, mas se eu não tiver um controlezinho, meu garçom me rouba, não sei o que acontece, eu perco não sei o que, o cara dá o 50 lá e só bota chupa até não poder mais, enfim. Então ele acha que só fazer esse controle da frente de caixa resolve a gestão dele. Só que o dinheiro não está aí. O dinheiro está em reduzir custo. O dinheiro está em vender melhor. O dinheiro não está perda. Então, assim, cara, quanto que teu restaurante perde de comida? Eu sei. Semanalmente eu sei. Na média tá R$1.000 e poucos. Cara, mas quantos reais? Cara, porque toda perda tem que ser lançada. Toda perda tem que ser controlada. Cara, isso antes da inteligência artificial é um parto, cara. Porque, cara, tinha que ir lá, Excel, senta. Então, dependendo do negócio, o custo era muito alto. Tinha que ter funcionário para isso. Hoje em dia, com os ERPs que estão vindo, e aí eu chego onde o Thiago falou, que eu apresentei para ele essa turma daqui, americana, hoje eu abro um KDS na minha cozinha, uma televisão na minha cozinha, aparece o nome dos pratos, os nomes dos funcionários. Cara, quantas unidades de porções, de medidas, cada um tem que fazer. Então tá lá, porcionamento de arroz para risoto. 273 na quarta, quem vai fazer é a Amanda. Ela tem que fazer 273 porções de risoto. E se ela fez 272 ou 271, aquele KDS, na hora que fica para eu tô com a informação, muda de cor. E eu falo assim, opa, teve problema de produção. Produziu a mais ou produziu a menos. E se mudou as proporções, muda de cor. Então, assim, cara, não, ela fez os 273. Teve alguma coisa errada, porque eu tinha mais sal, ou tinha menos água, ou tinha mais arroz para risoto, assim por diante. Mas tem, cara, o controle disso é gigantesco. Não. Se a gente usa inteligência artificial, sistema para isso, cara, eu tenho hoje, na época que eu tinha o meu BLS Scorecard lá atrás, eu tinha mais gente no meu administrativo do que eu tenho hoje. Só, Matheus, como assim? Porque, cara, eu tinha que ter um analista lançando nota errada e não sei o quê, tal. Cara, hoje, a gente lança menos de 20 notas por mês no restaurante inteiro. Então, assim, cara, o resto é um sistema da receita, um sistema de RP que sabe buscar isso. Aí, Matheus, o que sabe buscar? Porque eu também puxa. Puxa, mas aí você bota lá, aí você vai olhar o estoque e uma Heineken. Tá? R$47 uma Heineken. Eu falo, cara, aí não custou a garrafa de Heineken, custou 47. Mas se o sistema não entendeu que aquilo era um fardo de 24. E hoje o sistema entende com a inteligência artificial. Então hoje o sistema fala assim, cara, peraí, eu não estou entendendo que este texto na minha nota fiscal, 40, um fardo. Mas pera, uma Heineken, desde que você compra, não passa de R$4, R$5. Então tem alguma coisa errada. Sinalzinho vermelho, o ser humano vai lá, entendi a nota, isso aqui é um fardo de 24. Dou ok que é 24, o sistema pega essa informação, toda vez que ele for passar por uma informação parecida com isso, ele vai entender. Próxima compra com 2 fardos de 24. 3, que eu já conheço. Tem 48 latinhas aí dentro, então o preço está certo. Hoje, por que é muito difícil a gente controlar? A gente depende das pessoas. As pessoas são pouco treinadas, os sistemas são muito ruins. Eu já conversei com o Colibri, eu brinco que quando eu cheguei no Vicente da Colibri, eu cheguei e pro SW Fast, a mesma coisa. Falei, gente, cara, como que vocês não me dão um relatório? O Matheus, que você é o único ser humano do Brasil que pede. Ninguém pede esses relatórios. Mas, cara, como assim, cara? A galera no back-office do Colibri não tem DRE dentro do sistema. Cara, como que não tem DRE? Ninguém faz DRE. Eu até acho que o Thiago fez uma pesquisa agora, recebi por terceiras partes, né? Cara, o pessoal, mas não sei o que é DRE, não usa DRE. Eu falei, cara,
Então, como você sabe quando você sabe que margem de lucro você tem? Se você não faz o DRE, você não sabe a margem da lucratividade. Então, hoje, cara, a galera pegando, entendendo que faz sentido. Está muito mais barato o sistema hoje. E usando isso aí, funciona muito bem. Então, tipo, o que eu ia falar? Ó, eu tenho 4 pontos percentuais no meu CMV. Cara, eu não tenho ficha técnica. A grande eu tenho, né? Mas a grande maioria pode falar assim, eu não tenho ficha técnica, eu não consigo fazer. Cara, senta do lado do seu cozinheiro e conversa com ele gravando. Mas quanto você coloca? Eu coloco 2 colheres. Aí quanto de sal? Uma pitada de sal. Esse aqui é a porção. A porção vai quanto? Cara, se fizer isso com todos os seus pratos, e dá pra você fazer esse papo em 1, 2 dias, tranquilamente, cara, você consegue fazer todos os seus receituários, todas as suas fichas técnicas, todos os seus controles de custo. Cara, você começou a ter gestão do seu restaurante, sem gastar um centavo, porque os aplicativos que a gente tá falando, que o Thiago falou, que eu falei, de graça. O transcrever da internet pro áudio tem de graça. ChatGPT 3.5 é de graça. O 4 custa, acho que é $20, né? Alguma coisa assim. Cara, R$100. Contrata assinatura, usa 2, 3 meses, depois devolve. Mas eu tenho certeza que não vai querer devolver. Então, tipo assim, se a galera começar a fazer custeio, a fazer ficha técnica, a fazer receituário, não tem mais aquela história, falhou, o macarrão todo ponto, perdi quanto disso? Cara, eu comecei a entrar nesse ponto que eu falava assim, peraí, por que estragou purê de batata do final de semana para quarta-feira? Eu não abro o meu restaurante para abrir nem segunda nem de terça. Aí eu falei, cara, tipo, tava vendo a nutricionista lançando 10 quilos de purê de batata estragado. Eu falei, mas cara, não era para ter 10 quilos no domingo. O que aconteceu? Não, vendeu bastante na sexta. Não, tudo bem. Daí, quanto que fizeram? Não, ele fez uma receita inteira de novo no domingo. 40 quilos. Caralho, 40 quilos é para 3 dias da semana. Por que não fez só 5 quilos? Porque eu tô acostumado a fazer 40 quilos. E ela jogava um monte de purê de batata. Então, peraí. Vamos voltar para trás. Cara, qual que é a receita mínima? Se for fazer mais do que tanto, no caso. Cara, qual que é a tua programação de sábado, domingo? Cara, se na sexta-feira teve movimento, cara, o próprio meu KDS já consegue começar a falar e sugerir, faz menos amanhã, mas você vai precisar fazer. Então, tipo, esse tipo de coisa era impensado 6 anos atrás. Cara, até 1 ano atrás, até 2 anos atrás, era pensado, mas era muito caro. Não fazia sentido pra gente. É um negócio que, cara, hoje, eu paro para pensar, o nosso setor não tem qualidade de gestão e de uso, porque, cara, a galera não dá valor nisso. Porque não precisa, mas você vai em outras indústrias, resource planning, né, que é o planejamento e controle da produção, cara, é a alma da maioria da parte. Por isso que chama ERP, né, Enterprise Resource Planning. Você planejar os recursos da sua empresa. Hoje está fácil, está na mão nossa. A gente precisa começar a ir atrás disso. Vocês não têm noção, mas a gente já está com quase 40 minutos de conversa aqui, né? E passou assim. E aí eu vou ter que encerrar, mas eu acho que esse assunto não vai se esgotar aqui não, Achei gente. que ia ser 1 hora, pô. Não. Nosso podcast tem os seus métodos também. Mas eu queria muito agradecer e dar só uma informação, Matheus. A gente fez uma pesquisa recente, vai sair um release, uma pesquisa junto com o Sebrae sobre produtividade. Só 53% dos restaurantes que responderam a pesquisa tem ficha técnica para todos os pratos. Ou seja, metade não tem ficha técnica para todos os pratos. E aí vai, tem um monte de outras respostas legais lá, depois eu vou compartilhar com vocês. Mas olha, eu queria agradecer muito, a gente realmente chegou no limite do tempo aqui, e queria agradecer muito o tempo de vocês, e queria dar um espacinho para vocês falarem um pouquinho, encerrar aqui esse podcast, falando um pouquinho de como a inteligência artificial, vocês enxergam que ela vai mudar o trabalho de vocês daqui para frente. 3 minutos para cada um, começando pelo Matheus. Eu vi uma estatística semana passada que os 3 primeiros meses na verdade, do lançamento do ChatGPT 3.5, que foi tipo toda a história que ele conseguiu armazenar, o 4.0, duplicou a quantidade de informação que ele conseguiu trabalhar. De 3 em 3 meses, ele duplica a quantidade de dados que ele está estudando e entendendo melhor. Então, nos próximos 3 meses, cara, a inteligência artificial vai estar num nível absurdamente maior do que está hoje, que já é gigante. Então, realmente, eu acho que daqui 1 ano, eu não vou estar mais falando de dado, da dificuldade do meu dado de entender a informação de não sei o que. Eu vou estar falando assim, cara, como que eu vou usar essa informação
para chegar onde eu quero chegar, quantas unidades eu vou ter, cara, onde que eu vou colocar essa unidade, e isso tudo vai estar na minha mão. Então, tipo assim, cara, mas pô, gostei desse lugar. Cara, vamos entender tráfego, vamos entender pessoas, vamos entender restaurantes em volta, vamos entender cardápio, vamos entender não sei o quê. Cara, isso aí vai cair na tua mão, assim, de um nível surreal. Você vai falar, cara, nossa, mas peraí, antigamente eu gastava R$200 mil em pesquisa, consultoria, não sei o quê, para tomar uma decisão boa. Cara, a informação tá ali. Só que a informação, você vai ter que saber buscar, entender, etc. Então, o cara que está antenado nisso vai ter toda essa informação. Então, cara, comece a usar. 1 hora por dia, senta. Eu falei que eu sou meio tarado com isso, né? Cara, eu tô acordando todo dia, 1 hora antes do horário normal meu. Eu acordo normalmente 6 horas, tô acordando 5. Eu fico 1 hora estudando. Então, tipo assim, eu não entro no meu dia a dia de trabalho. Eu pego, o que eu tô vendo? Esses modelos de gestão. Agora eu tô vendo chat, né? Fazer o chatbot. Daqui a pouco eu entro no meu próximo assunto. Cara, quem está fazendo isso está com 1 hora acima de todo mundo. E 1 hora boa. E não 1 hora de fogão, apanhando, cobrindo funcionário que faltou e assim por diante. Entendeu? Então, comece. Eu vou falar com experiência, apesar de parecer novo, eu estou muito tempo dentro do mercado. Então, tem 27 anos que o negócio do meu pai se iniciou, onde meu pai é falecido. E eu acompanhei a lucratividade do restaurante, que era uma realidade, e foi se achatando, até a realidade que a gente está hoje. Então, eu acho que a gente vai ter uma virada de chave muito grande para bares e restaurantes, porque eu acredito que através dessa questão da inteligência artificial, da produtividade, a gente vai conseguir ter melhores margens como a gente tinha dentro do passado. O empresário ele vai ser muito mais assertivo dentro das suas tomadas de decisão, seja por esses dados que o Matheus está dizendo, como tantos outros. E o empresário ele é muito bom no tato, ele é fantástico no tato. Então, se você sacode a informação do que ele precisa ir, esse cara vai de forma muito assertiva. E aí, Zedu, qual é o grande problema para a gente hoje? O pessoal não sabe o que quer. E aí, não saber o que quer faz com que você, às vezes, não chegue em lugar nenhum. Então, a possibilidade da inteligência artificial simplificar isso e trazer essa informação de uma forma mais limpa, direta, direcionada com o objetivo, inclusive, de sugestão, vai fazer com que o cara tenha uma melhora na qualidade de atendimento, melhora no resultado de CMV, melhora em relação à qualidade do produto, à criação do cardápio. Então, a possibilidade é infinita em relação ao ganho de produtividade e qualidade desse empresário e da sua equipe. Então, eu acredito, assim como o Matheus, que os próximos meses eles já vão trazer resultados muito bons e se a gente pensar numa escala aí de 1 ano, a gente já vai ter um mercado totalmente diferente. Digo de forma contundente aqui que a gente está vivendo uma nova era para bares e restaurantes, do pequeno ao grande. Eu não vou dar spoiler, mas a dica é fique ligado na Brasel, porque além desses dois aqui, né, que trazem essa vanguarda, né, a gente está muito ligado também em fazer essa conexão para os empresários, para as empresárias. Então a dica é fique ligado na Brasel. Eu queria agradecer muito para vocês, dizer que a gente vai voltar, não vai ficar por aqui, a gente vai conversar mais sobre isso e convidar o nosso ouvinte, a nossa ouvinte a conhecer a Bares e Restaurantes, conhecer o site da Brasel, procurar a Ava, que é a nossa inteligência artificial, e perguntar para ela lá. Inclusive a Ava já está ligada no ChatGPT também, então já tem uma evolução grande aí. É isso. Nós voltamos na próxima semana com mais um episódio de O Café e a Conta, o podcast para quem quer mais produtividade no empreender, principalmente em bares e restaurantes. Lembrando que este podcast é patrocinado pela Ambev. O Café e a Conta é realizado pela revista Bares e Restaurantes, tem a produção de Maria Eduarda Gomes, edição e montagem de Lucas Macedo. Esse episódio foi apresentado por mim, Zé Edu Camargo. Para saber mais sobre como simplificar o empreender e ter mais produtividade em seus negócios, acesse abrazel.com.br/revista. Um abraço e até a próxima!